بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com os seus companheiros e todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final, como vocês que estão aí em suas casas e agora acompanhando esses programas sobre a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tocante ao ensino das pessoas e a divulgação de informações e principalmente a divulgação do próprio Islã. O canal Córdoba Internacional traz então para vocês essa série de programas sobre os ahadith e a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no objetivo claro de espalhar ou de divulgar a Sharia, né, de divulgar a teologia islâmica, de divulgar a lei islâmica que é tão mal vista por aí, e só é mal vista por falta de esclarecimento sobre ela. O que passamos aqui, passamos o que é a Sharia, ou aquilo que faz parte da Sharia. Estamos falando já há vários e vários programas, há uns 10 mais ou menos programas, sobre como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas. Vimos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é sempre muito direto e muito claro, como a própria Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela fala que podia se contar nos dedos de uma mão o número de palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele era objetivamente claro e por isso não se utilizava de muitas palavras, e com isso ele acabava atraindo ou facilitando com que a pessoa focasse, né, na informação que ele estava dando, fazendo com que a pessoa se concentrasse naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e falamos que inclusive até mesmo nas sextas-feiras os sermões que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia eram sermões curtos de alguns minutos somente, e era um sermão que servia para lembrar as pessoas de alguma coisa, salvo quando existia a necessidade de um ensino de alguma coisa, né? Tipo, questões ligadas à teologia não eram muito abordadas na oração de sexta-feira, era abordado em outros horários, na mesma mesquita, mas a oração de sexta-feira era mais utilizada para que a pessoa lembrasse daquilo que ela já sabia, lembrasse de era mais utilizada como uma recordação do que propriamente dito um longo sermão e etc. Como infelizmente hoje se faz nas mesquitas, e é contrário à sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relembrando aí algumas coisas, também se utilizava de mostrar fisicamente para as pessoas aquilo que ele estava proibindo ou não. Quando ele pega o ouro, a seda com a mão direita e o ouro com a mão esquerda e mostra para as pessoas e fala: esses dois aqui que eu tenho nas minhas mãos, estes dois são pecado para as pessoas, para os homens da minha comunidade. Ou seja, os homens não estão não é permitido aos homens muçulmanos vestirem nem seda e nem ouro, né, de forma alguma, nem por dentro da roupa, nem por baixo, nada. Não é uma questão de ostentação, é simplesmente uma proibição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e deixou isso específico para as mulheres. Né, as mulheres sim, elas podem se utilizar, ou vestir ouro, usar o ouro e vestir qualquer coisa que ela queira de seda, isso não é um problema. Vimos também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava de exemplos práticos para que a pessoa pudesse, de analogias, né, de exemplos, de analogias, para que a pessoa pudesse sempre ter o exemplo na cabeça. E comentamos aquele dito do rio, né, onde passa um rio e uma pessoa, antes de sair da sua casa, passasse por esse rio e se banhasse, né, 5 vezes ao dia. Ficaria algum tipo de sujeira ou de imundície na sua roupa? Não ficaria. E já que não ficaria, por que não ficaria? Porque ela estava se banhando naquele rio 5 vezes ao dia, e fez uma analogia com as orações. Assim são as orações que deixam
a pessoa limpa, né, no caso aí de impuridades, 5 vezes por dia, como se tomasse um banho, né, 5 vezes por dia. Um outro exemplo, que é o que nós vamos falar hoje, é o exemplo de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava de exemplos presentes, coisas que aconteciam naquele momento, ou temas que são de conhecimento de todos. Então as pessoas vinham, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acontecia alguma coisa, ele se aproveitava daquele exemplo imediatamente para poder dar, passar alguma informação ou explicar alguma coisa. Como é, por exemplo, o Ramadã. Né? Só o fato de estar no Ramadã, ou quando ele estar por chegar ainda, é o momento exato, né, que as pessoas devem se utilizar desse exemplo para poder passar uma informação. Ou seja, as pessoas estão esperando o mês do Ramadã. O mês do Ramadã está por chegar. Então, nesse caso, isso faz com que as pessoas prestem mais atenção nas informações que poderiam ser passadas sobre aquele dia do Ramadã. Da mesma forma o Hajj. Quando está acontecendo o Hajj, é um acontecimento mundial e que as pessoas estão atentas a ele. Então se utiliza do exemplo do Hajj para poder se passar a maior carga de informações possíveis sobre aquele determinado evento, sobre aquela determinada situação que já está acontecendo. Também podemos nos tomar ou nós podemos nos utilizar de notícias de conflitos ou de alguma coisa que aconteceu no nosso país, que seja passando na televisão, e comparar aquilo com a Sharia, né? Comparar aquilo com a lei islâmica. Né, onde você pega aquele exemplo e toma e fala, olha, está vendo isso que está acontecendo? Então, para nós é assim, assim, assim. Né, alguma coisa que acontece na televisão, algum comentário que acontece na televisão, de imediato pega aquele exemplo e liga ele com algum exemplo da Sharia e passa a mensagem, no caso do Islã, a mensagem da Sharia para aquele assunto ou naquele momento. Como é, por exemplo, num dito de Jabir, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou por um mercado e as pessoas iam para vários lados, etc. Depois que eles passaram pelo mercado, ele viu um cabrito morto em decomposição, com as orelhas bem pequenininhas. Estava um cabrito já morto e as suas orelhas eram bem pequenas. Era uma característica daquele animal que já estava morto. Isso logo depois de ter passado pelo mercado. O profeta Muhammad, quando ele passava com alguns companheiros, pessoas que o seguiam. Então ele parou naquele cabrito morto, já em decomposição, ou em início de decomposição, e pegou na sua orelha. Ele falou assim, está vendo a orelha desse... Está vendo esse animal? E pegou esse animal pela orelha e falou assim, quem de vocês gostaria de ter esse animal por 1 dirham? Quem gostaria de comprar esse animal por 1 único dirham? E os companheiros do profeta Muhammad falaram assim, ninguém, nunca, a gente nunca pagaríamos nada por isso. Aí o profeta então ainda insistiu, vocês não gostariam de ter esse animal para vocês? E eles falaram, por Allah, se ele estivesse vivo, ainda que ele tivesse o defeito de ter as orelhas muito curtas, não muito pequenas, mas pelo menos estaria vivo, ainda teria algum benefício. Quando o profeta Muhammad ainda completaram, mas agora ele está morto, o que a gente vai querer com esse animal morto? Não vai me fazer nenhum benefício. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então disse, Wallahi, que a vida desse mundo tem menos importância para Allah do que esse animal tem de importância para vocês. Ou seja, da mesma forma que aquele animal já morto, em decomposição quase, não tinha nenhum valor para aqueles companheiros, para aquelas pessoas que passavam ali, da mesma forma, o mundo, toda essa vida, não tem nenhum valor para Allah. Já vamos explicar o que significa isso. Não tem nenhum valor para Allah subhanahu wa ta'ala
aliás, melhor dizendo, todo esse universo, toda a criação tem menos valor para Allah do que tem esse animal morto para vocês. O que o profeta Muhammad está querendo dizer com isso? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que quando você tem aquele animal vivo, se aquele animal estivesse vivo, nós poderíamos nos beneficiar dele ainda, certo? Existiria algum benefício do animal para a pessoa que o possui, para a pessoa que o compra. Com ele morto, não tem nenhum, a pessoa não pode, ainda não tem mais como tirar nenhum benefício daquele animal morto. Vivo ainda poderia, mas morto ainda não. Da mesma forma, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explica é que esse universo, toda a criação, não pode beneficiar em nada a Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, Allah quando olha para esse mundo, o vê dependente dele totalmente, entendeu? Sem nenhum tipo de benefício que Allah pode tirar para ele desse mundo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele é o autossuficiente, ele é o único que se sustenta por si próprio, né? A sua vida é infinita, não teve início, não teve fim. E a sua vida de nada depende, não depende de absolutamente nada, pois ele é Allah, o Criador do Universo, o Altíssimo, o único, digno de adoração. Esse Allah subhanahu wa ta'ala não necessita de absolutamente nada, dessa criação, para que ele se beneficie dela. Ele não precisa de nada disso. Por que ele não precisa? Porque ele é Allah, o absoluto. Ele é absoluto. Então, da mesma forma que todo esse universo não pode beneficiar Allah, aquele animal morto também não podia beneficiar aqueles companheiros. Portanto, os companheiros sentiam um certo desprezo, ou desprezaram a oferta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daquele animal morto por 1 dirham. Da mesma forma que Allah subhanahu wa ta'ala vê esse mundo como algo para ele desprezível, algo que ele não necessita dele, algo que, muito pelo contrário, somente necessita de Allah. Toda a criação necessita de Allah e Allah subhanahu wa ta'ala não necessita de absolutamente nada. Então é desprezível nesse sentido. Não que Allah não goste da sua criação, não que Allah deprecie a sua criação. Não. Ele não despreza a sua criação no sentido que ele nem mesmo olha para ela e não quer saber o que está acontecendo. Não é nesse sentido. É desprezível no sentido que este mundo não é de nenhum benefício para Allah subhanahu wa ta'ala, da mesma forma que aquele cabrito morto, já quase em decomposição, também não é de forma alguma benéfico ou traz algum tipo de benefício para aqueles companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ali estavam. Esse dito foi narrado por Muslim, né, um dos alunos do Imam al-Bukhari, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com os dois, e que depois do Bukhari fez também uma maravilhosa compilação de ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fica então por hoje mais um exemplo, mais uma técnica que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava para ensinar e passar você vê, de um animal morto, ele trouxe o exemplo de que Allah subhanahu wa ta'ala não necessita desse universo, não se beneficia de forma alguma com a existência desse universo. Muito obrigado por mais um dia, por mais um dia de encontro aí na sua casa. Muito obrigado por mais um dia de audiência aqui no canal Córdoba Internacional. Pedimos para que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça forte e paciente o suficiente para seguir a sua guia e praticar esses exemplos tão interessantes de ensino que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticou há mais de 1400 anos. Eu repito aqui, só como um pequeno lembrete, para aquelas pessoas, mas isso já está nos livros, isso pode até ser que já esteja nos livros escritos aí em 1960, em 70 e 90 ou atualmente. Mas o que nós temos que ter por noção, e que para isso até aumente a nossa fé, é justamente o fato de que essas técnicas, essas diretrizes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos passa na sua vida aconteceram há 1400 anos. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era guiado por Allah subhanahu wa ta'ala para ser o melhor dos professores. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Esperamos então no nosso próximo encontro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.